E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e pois é. Vídeo passado eu mostrei que a situação do Japão tava feia, né? E que o governo japonês não podia nem gastar o dinheiro com a bala, que ia dar complicação. Muita gente contestou, beleza, né? Tá no direito. E olha só o que saiu. Basicamente, hoje o vídeo que é? Casos de falência, tá? E falta de medicamento genérico no Japão. Sim, tá faltando remédio genérico no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que o Japão tá o país da escassez. Você vê que tá faltando combustível para avião, tá faltando remédio genérico, tá faltando uma série de coisas. Mas é aquela velha história também. Se faltar remédio genérico, vai ter que vir os originais. Os originais são muito mais caros. Por que será que tá faltando remédio genérico? Já vou te dar uma dica, começa com K o problema, tá? Então tá, vamos lá. Então, ó, já vou te falar aqui as matérias que eu vou ler para você já de antemão. 81 casos de falência em questão de prestadores de serviço de cuidados de enfermagem, no caso asilos e creches, etc. Tá? Um recorde de 182 empresas, caso de falecimento é bom, né? Hoje tá bravo. Um recorde de 182 falências, tá? Em relação ao que eles falam que é falta de escassez de mão de obra. É aquela velha história. O grande canibalizando o pequeno. Quem paga mais leva as pessoas. Quem paga menos, não tem condições, chupa dedo, tá? Não tem muito o que fazer. E a escassez de medicamentos genéricos. Então o Ministério da Saúde do Japão fez uma reunião ali com as indústrias para ver o que dá para fazer. Mas já vou trazer isso para você, já para você ter uma ideia da situação. Então, por isso que eu falo para você que Japão tá bom? Não, Japão tá uma caca. Cansa de falar esse tipo de coisa, mas você vê que tem gente que ainda contesta esse negócio, mas vida que se segue, cada um pode pensar o que quiser. Mas a situação está aí. Foi igual uma vez que aconteceu, postei uma matéria, o cara falou assim, mas eu não vi, então não aconteceu. Então tá bom, se você não viu e acha que não acontece, então tá. Então muita gente não vê a guerra que está acontecendo na Ucrânia, então não está acontecendo. Larga pra lá. Então você vê que tem umas coisas meio ilógicas, mas vamos lá. Uma agência de crédito revelou que o número de prestadores de cuidados de enfermagem em todo o país, no caso aqui no Japão, que faliram esse ano atingiu o número de 81 em junho. O número mais elevado para um primeiro semestre. Isso parece dever-se com a grave escassez de mão de obra e o aumento nos custos do serviço público. Como o gabinete de crédito a reportar aqui as falências das empresas que apoiam as pessoas idosas que vivem em casa, tais como os cuidados de enfermagem domiciliares e serviços de creche, estão a se tornar mais, como é que se diz? Faltou palavra agora, um caso assim, estão mais, um caso concorrentes, tá? Porque está saindo pessoas no mercado, então começa a faltar. Só que é aquelas que estão, como é que se fala assim, prestando serviço, elas podem prestar o serviço de uma forma limitada, porque elas não podem contratar qualquer pessoa para fazer esse tipo de coisa. Então elas são, como é que fala assim, elas são muito disputadas, tá, no mercado ali. De acordo com o Tokyo Shoku Research, você vê que dessa vez não é o Teikoku Databank, tá? É a Tokyo Shoku Research. O número de prestadores de cuidados de enfermagem com dívidas de 10 milhões ou mais, tá? Que faliram de janeiro a junho deste ano, aumentou em 27 em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um total de 81 em todo o país. Então você vê que aqui nós temos uns dados bem porcarias, tá? Por que eu falo assim? Que isso aqui é uma situação meio complicada. Mas por outro lado, se tiver alguma pessoa visionária com grana, ela vai montar um negócio baseado nisso aqui. Porque da mesma forma que tem idosos japoneses que precisam, futuramente idosos brasileiros vão precisar.
de cuidados e pessoas vão precisar de cuidados. Então, quem montar uma empresa assim aqui no Japão, com falantes em português, já sabe que vai ter a prioridade. Porque, como é que se fala assim, o cara já fica idoso, dependendo, já não fala japonês. Se tiver que ter um cuidado de um japonês, ele está lascado. Então, dependendo, ele vai precisar de um cuidador brasileiro, alguma outra coisa assim, tá? Parecida. Então, já dá para você sacar que isso aqui ele vai virar um nicho de serviço aqui no Japão. Mas isso vai das pessoas visionárias. Tá? Isso supera significativamente os 58 casos em 2020, em que foi o número mais elevado para um primeiro semestre de um ano. E esse é o número mais elevado desde a pesquisa que começou em 2000. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do estrago que o governo Kishida está fazendo. Por serviço, registraram-se 40 casos das empresas que visitam, no caso assim, as visitas dos cuidados de enfermagem. 25 casos, quando eles falam casos, assim, são empresas, tá? De creches e cuidadores de curta duração. 9 casos de asilos de idosos, né, que são pagos ali. E todos os quais são os mais elevados desde o primeiro semestre de um ano. Além disso, pensa-se que o número de aumento de falências deve-se à grave escassez de mão de obra e o aumento nos custos de serviços públicos, existindo também casos notáveis de um ciclo vicioso em que o fraco desempenho empresarial torna-se impossível aumentar o número de pessoas necessárias, né, para o trabalho. Então você vê que nós temos uma contradição aqui. Nesse próprio parágrafo, ele é contraditório. Por que ele fala assim? Porque na primeira parte ele fala uma grave escassez de mão de obra. Tá? Só que você vê no final, ó, além de pensa-se no aumento de falências, deve-se a uma grave escassez de mão de obra. Só que depois ele fala no fraco desempenho empresarial que torna impossível aumentar o número de pessoas necessárias. Não faz sentido, tá? Porque é aquela versão, em um você fala que tem falta, em outro você fala que não pode contratar, não tem como contratar. Então, cadê o meio termo aí? Não tem, tá? E você vê que eles falam assim dos custos do aumento do serviço público. Então você vê que os valores dos aumentos públicos no Japão também aumenta, só que para evitar certos problemas, como é que se fala, o aumento de preço, no caso do serviço ali, eles não fazem. Até porque muitos são idosos. Eles sabem como é que é a situação financeira do idoso. Então eles vivem naquela margem. Só que viver nessa margem também você vê que está quebrando. Então você vê que o governo nesse ponto, em vez de fazer um repasse de grana direito, ver o valor salarial da enfermagem bacana, não, você vê que o governo japonês ele está minando a situação. A Tokyo Shoko Research salienta: as empresas que apoiam os idosos que vivem em casa, tais como os cuidados de enfermagem com visitas domiciliares e os serviços diurnos, estão a falir. E dado o futuro incerto da escassez de mão de obra e do aumento dos preços, espera-se que a situação se mantenha, né, sem controle. Então já dá para você ter uma ideia como é que a situação aqui do Japão está, né? E a coisa está indo pro buraco, né? Devido às difíceis condições comerciais, algumas empresas decidiram suspender alguns serviços de cuidados de enfermagem. Mas é aquela velha história, né? O Kishida fala, né? O governo Kishida fala: não, vamos aumentar. Pegue o aumento de salário que você vai dar para os funcionários, né? Repasse tudo no valor dos seus produtos, dos seus serviços, dos seus bens. Repasse tudo 100%. Porque aí você vai ter condições de pagar o salário alto e dar vários aumentos que nós queremos que você dê, seu trouxa.
Aí você faz isso, as empresas não conseguem contratar pessoas, não conseguem captar pessoas, captar no caso que eu falo assim, pessoas não conseguem contratar o serviço daquela empresa porque é muito caro. Você sabe que as pensões aqui no Japão, as pessoas só recebem nos meses pares. Então, uma vez que ela recebe pensão, ela tem que durar 2 meses. Então já dá para você ter uma ideia que se você que pretende morar no Japão pro resto da sua vida, você não tiver um bom investimento, você não fizer um pé de meia, um investimento com ganhos de juros, proventos, dividendos, eu preciso falar dessa maneira, porque não há outra maneira. É igual um pai falando para um filho. Se você fala assim, filho, venha cá, desgracinha de papai, passa a mão na cabeça, você fala com ele, ele não entende. Se você fala grosso, o cara fala, opa, peraí, o bicho tá pegando, né? Então vamos escutar. É dessa maneira. Porque daqui para frente, se você pretende morar no Japão e viver o resto da tua vida aqui, e depender da aposentadoria do governo, tu tá lascado. Então eu sugiro, de uma forma mais veemente possível, comece a investir financeiramente falando. Comece a comprar títulos do governo, seja lá o que for, CDI, CDB, LCI, títulos de investimento, seja lá o que for que você queira. Mas comece, porque você vê que a situação não tá boa, e você vê que as empresas estão quebrando porque elas estão ficando com recursos muito caros e os idosos não conseguem pagar. Então é aquela velha história, não entra dinheiro para a empresa, eu não tenho como pagar meu funcionário, né? Então eu não consigo pagar caro para um funcionário, eu preciso pagar um funcionário barato. E quem quer trabalhar por um salário barato hoje em dia? Principalmente cuidados de enfermagem, porque precisa ter um saco para cuidar de determinados idosos. Não é todo idoso que é bacaninha, não. Tem idoso que é um pé no saco. Vamos falar a verdade. Deixa de hipocrisia. Então, além que aquela velha história, um profissional bom, um passe de um profissional bom, ele é caro. Não é barato. Então você vai pagar mixaria, ninharia para você cuidar de uma pessoa ali, dependendo da pessoa, se ela trabalhar no como é que se diz? No boteco, ela ganha muito mais do que cuidando de um idoso e tendo muito menos dor de cabeça. Isso correndo o risco do idoso morrer na mão dela ainda. Que isso aí vai gerar um trauma psicológico. A pessoa morreu. Porra, a pessoa morreu na minha mão. Então tem uma série de coisas que você vê que o próprio governo ele não pensa. Só que nisso está gerando uma série de transtornos que eu estou trazendo para você. Tá? Quem avisa, amigo é. Você quer morar no Japão? Beleza. Só que aqui no Japão não tem SUS. Então, se você quer ter como é que fala assim? O final da sua vida aqui no Japão, sugiro que comece a você fazer investimentos, que você consiga ganhar juros, que com esses juros você consiga viver sua velhice. Sem ter que depender da aposentadoria do governo japonês. Porque se você depender da aposentadoria do governo japonês, tu tá lascado. Simples assim, como muito japonês se lasca. Olha, se fazer investimentos fosse tão ruim, eu não falaria para você. Tá? Porque da mesma forma eu faço investimentos. Só que é aquela velha história. Eu sou um baixo orçamento. Não tem o tal do primo pobre? Eu tô abaixo do primo pobre ainda. Eu tô assim, eu tô o tal do. Eu vou botar o site, assim, o primo miserável, porque tem o primo pobre, eu sou o primo miserável. Tá? Então, é aquela velha história. Eu tô engatinhando ainda. Por isso que eu peço certas ajudas, porque eu dependo. Não é legal. Aquela velha história, eu tenho minha parte de orgulho, mas eu sei também que se eu não tiver ajuda, eu não consigo ir para frente. Então, por isso que eu preciso da ajuda, porque eu me ajudando, eu consigo ajudar mais pessoas. Se eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou querer ajudar os outros? Então, eu tenho que ajudar os outros dentro do limite. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, você quer ajudar alguém? Beleza, mas como é que está a sua condição? Você tem condição de ajudar alguém? Porque se você não tiver condição de ajudar alguém, não tente ajudar, porque senão vai ficar dois fudidos. Aí dois fudidos não se levanta.
Diferentemente que está na Bíblia ali, Eclesiastes, né? A parte do Eclesiastes, que na Bíblia fala que se você juntar força com uma pessoa, se você cair, a outra pessoa te levanta. Mas se tiver os dois fodidos, ninguém levanta. Então você tem que se fortalecer. Eu canso de falar, se você é o provedor da sua família, mais um motivo para você começar a pegar pequenos investimentos, nem que seja pequena soma, e começar a investir. Começa a investir, começa a limitar, como é que se fala assim, seus endividamentos, começa a investir, ou com dinheiro de investimentos que vai gerando uns certos juros, você começa a pagar seus endividamentos, mas corte de endividamentos. Tá? E aquela velha história. Se você abrir mão um pouco da sua, como é que se fala assim, da sua ostentação agora, seu futuro pode ser bacana. Pode ser muito bom o futuro lá na frente. Mas se você não estiver disposto a abrir um pouco a mão como é que fala assim, de uma vida de ostentação, isso eu tô falando para pessoas assim que tem a mesma margem de, como é que fala assim, de ganho, tá? Uma margem assim, aquela margem modesta. Não tô falando com pessoas ricas não precisam escutar o que eu tô falando. Pessoas ricas nem entram no meu canal, falam assim, isso é mais um fudido que tá falando isso aqui, eu não quero nem saber. Esse problema que ele tá passando aí agora, eu não chego nem perto. Porque eu não preciso, eu sou rico. Então como é que se fala? Então não chega perto. Mas para pessoas, geralmente que escutam o canal, que veem assim, são pessoas que estão naquele patamar assim, igual o meu, naquele limiar da situação. Então precisa realmente, como é que fala? Tomar uma consciência e começar a ver a parte do futuro. Porque você vê que a situação está cada vez pior. Né? Mas continuando aqui. Essa parte aqui que eu vou ler para você, isso rebate todo aquele imbecil, porque não tem outra palavra para falar, que fala que o Japão estava na deflação esse tempo todo e não houve inflação. Porque teve um tempo atrás que apareceu um bando de retardado falando o Japão não crescia há 30 anos, há 30 anos não havia reajuste de nada. Meu, tinha que pegar a cara de uns caras desses, mas dar uns tabefe. Mas de mão aberta. Mas olha só, uma empresa que opera um serviço diurno na cidade de Atsugi, na província de Kanagawa, que oferece aos idosos uma melhoria da força muscular e treinamento encaminhado, no caso fisioterapia, tá? Disse que embora o número de usuários que esteja aumentando, as suas despesas mensais com o pessoal e custos aumentaram 180% nos últimos 9 anos. Então você vê que os custos deles aumentaram em questão de 9 anos, em 180%. E vai falar para mim que não teve inflação nesses últimos anos no Japão? O cara vive em que país que o cara fala um troço desse? Faz sentido? É aquela velha história. Tem que dar na mão, tem que dar na cara de um cara desse, mas de mão aberta. Mas é aquela velha história. Quem fala um troço desse não vive alheio à situação. Por quê? Não acompanha a alta e abaixo do dólar, a oscilação e outras coisas. Só estava vivendo o quê? O dia a dia do supermercado. O dia a dia do supermercado é aquela velha história. Grandes empresas fazem grandes compras, conseguem grandes descontos e conseguem manter. Coisas pequenas assim não. Então você vê de uma forma assim, o sobe e desce, como é que se fala assim, de uma forma mais frequente. Mas vai embutir esse tipo de coisa na cabeça da pessoa. A pessoa não aceita, porque o orgulho dela é tanto que ela fala assim, ai, nossa, que quanto drama para isso. Mas você vê que esse drama está acabando com o negócio de pessoas. E idosos vão se lascar por causa disso. Né? Mas continuando aqui. E os custos mensais dos serviços públicos aumentaram em mais de 140 mil ienes. E vai me falar que não houve reajuste de nada nesses últimos anos? Olha aí, a própria empresa mostrando, falando. Além disso, na cidade de Atsugi, nessa primavera, uma linha, né, com a revisão da taxa nacional dos cuidados de longa duração, a remuneração dos serviços ambulatoriais foi revista.
Como resultado, se continuarem a aceitar as pessoas com baixo nível de cuidados, o rendimento será reduzido. Então, nós devemos diminuir significativamente o número de pessoas que nós podemos aceitar aqui, como é que fala assim, para a gente prestar serviço. Então, no caso dessa empresa aqui, se ela quiser continuar operando, ela vai ter que diminuir o número de pessoas que ela dá suporte. Simples assim. Porque vai gerar menos custo para ela, em questão de mão de obra, operacional, luz e etc. Então eles vão trabalhar assim. Se antes eles trabalhavam, por exemplo, com 5 pessoas por dia, né, 2 horas de fisioterapia, né, como é que fala assim, por dia, vai ter que trabalhar com 3, 4. Vai ter que diminuir 1, 2 pessoas. Isso até ele acertar um novo, como é que fala assim, um novo, como é que se fala? Parte de gastos. Até ele conseguir acertar a parte de gastos com a parte de ganhos, ele vai ter que ir diminuindo, tá? Pouco a pouco, até ele chegar num ponto de equilíbrio ali. Só que nisso, dependendo do que é, dependendo da situação, ele não pode dispor de pessoas, porque essas pessoas vão fazer o acompanhamento dos idosos. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que diminuir custo de luz, custo de água, custo de gás. Se dependendo, se tiver que mexer com material de enfermagem, no caso gases, pomadas, remédios, vai ter que diminuir a compra, ou vai ter que comprar com qualidade um pouco mais duvidosa. Então você vê que para um lado ele não pode abrir mão, que é o profissional, então ele tem que abrir mão do outro lado. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita empresa que está vivendo no seu limiar, ali ó, bem no limite desse. É tenso. Então encerramos a parte aqui das falências, tá? Da parte de enfermagem. Agora aqui vamos às empresas. Aqui. Esse daqui tem áudio, ó. Escuta só. 民間の信用調査会社によりますと、今年1月から先月までの半年間に、従業員の離職や採用難など、人手不足を理由に倒産した企業の数は182社となりました。この時期としては2年連続で過去最多を更新しました。業種別では、建設業が53社、物流業が27社で、この2つの業種で全体のおよそ4割を占めていて、建設業界や物流業界で今年4月から時間外労働の上限規制が適用されたことで、必要な人材を確保できず、事業の継続を断念するケースが増えているとしています。Tá bom? Já passei do limite aqui. Então, se você entende Nihongo, já dá para você ter uma ideia. Tá? Se você não entende, continua com o tiozão aqui. Mas por que eu gosto de colocar esses áudios? Já para as pessoas terem ideia, tá? Que isso sai na mídia. Claro que tem matérias que tem só o texto, tem matérias que tem faladas. E essas matérias faladas, elas saem em rede nacional. Não é só no site da internet, sai em rede nacional mesmo, naqueles telejornais ali. Então já dá para a pessoa ter uma ideia que não é mentira minha. Porque às vezes dá a impressão que as pessoas falam assim, você fala certas coisas assim, mas parece que você está mentindo. Pô, não é possível que isso aí que está acontecendo no Japão, que o Japão tem tudo isso. Tá aí. Isso aqui, como é que se fala assim, não é matéria de jornal de internet. Isso aqui é televisivo. Então, claro que tem. Eles pegam do televisivo e jogam no site lá. Porque eles têm as transmissões online, né? E etc. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho realmente está pegando pro lado de cá. E não é, como é que se fala, história da carochinha, como muita gente pensa. Por isso que eu já vinha pregando esse tempo todo, tá? Esses anos todos, ó, o troço tá feio, tá piorando, toma cuidado. Quer vir pra cá, não há problema, tem um plano A, B, C e D. Tá? Porque se acontecer alguma coisa, você sabe como se virar. Porque se você não tiver plano nenhum, tu vai chorar, tu vai amargar na rua da amargura. Né? Mas sempre avisei esse tempo todo. À medida que a grave escassez de mão de obra continua, um total de 182 empresas faliram, tá? Devido à escassez de mão de obra no primeiro semestre, a maior de sempre para um período, de acordo com a pesquisa.
Tá? De acordo, agora a Teikoku Databank. De acordo com a Teikoku Databank, 182 empresas faliram nos 6 meses de janeiro a junho deste ano devido à escassez de mão de obra, como a rotatividade de funcionários ou a dificuldade de recrutamento. Mais de 72 empresas do que no mesmo período no ano passado. Você vê que do ano passado para cá aumentou em 72 empresas. O número mais elevado desde sempre, né, pelo segundo ano consecutivo. Por setor, foram 53 empresas no setor de construção, 27 empresas no setor de logística, sendo que esses dois setores correspondem por aproximadamente 40% do total. Disse que, devido à aplicação das regulamentação de limite, há um número crescente de casos em que as empresas não conseguem assegurar os recursos humanos necessários e desistem de progredir suas atividades. É aquela velha história. Quanto mais regra o governo vai colocando, mais difícil vai limitando. Tá? Porque vai aumentando cada vez mais os valores, como é que fala assim, que precisam ser pagos para os funcionários, etc. Isso é ruim? Não, não é. Está protegendo o funcionário? Sim, bacana, mas dependendo da forma que coloca, engessa tanto que dá esse problema. Além disso, as empresas que faliram devido à escassez de mão de obra, aproximadamente 80% eram empresas com menos de 10 trabalhadores. Então, se você colocar cada empresa que faliu, tá? Você vê que 80% ali, vamos colocar, né, se cada uma tivesse 10 funcionários ou menos, você vê que já são mais de 100 pessoas procurando emprego. Então você vê que é mais de 100 pessoas que deixam de pagar imposto, é mais de 100 pessoas que vão deixar de circular mercadoria, riqueza no Japão. Então já dá para você sacar por A mais B que essa ideia que o Kishida está tendo de vamos aumentar as coisas para poder melhorar o Japão, isso é conversa fiada, é balela, isso está minando o poder das pessoas de criarem uma empresa nova. Que você vê que pequenas empresas com menos de 10 funcionários são empresas pequenas, que poderiam ter até capacidade de crescer, mas elas são canibalizadas pelas grandes, porque as grandes elas conseguem pagar bem funcionário. Então o funcionário pequeno, de uma empresa pequena, ele está vendo que a outra empresa está pagando bem, ele vai se candidatar lá, e caso ele seja aceito, ele sai da pequena. Aí até a pequena conseguir alguém para poder repor aquela pessoa que saiu, leva-se tempo. E dependendo do valor salarial, não consegue. Por isso que muita empresa pequena, ela opta por tentar pegar estrangeiros para trabalhar, por causa desse tipo de coisa, a dificuldade de mão de obra. Só que tem aquele problema da comunicação também. Então, dependendo, por isso que eu falo que hoje em dia estudar japonês não é, como é que se fala, gastos. Ele é, como é que se fala, investimento. Porque se você sabe Nihongo, se você chegar num caixa pequeno ali, dependendo da situação, e pedir um serviço, saber pedir, pode ser que o cara já te contrata. Mas você tem que chegar lá, saber falar. Saber ler, escrever é outros 500. Mas o negócio é você conseguir falar, conseguir entender que a pessoa está falando, você conseguir se comunicar até um certo nível. Porque tem pessoas, chefias, que eles têm uma boa vontade. Não é todo mundo que vai ter uma má vontade com você na vida, a não ser que você seja muito cagado na sua vida, né? Suas energias sejam muito ruins, você seja uma pessoa muito, como é que fala assim, muito ruim. Você passou meleca no pé do Cristo quando ele estava sendo crucificado. Porque do contrário, sempre vai ter pessoas ali dispostas, dependendo, a te ajudar. De alguma maneira. Então, dentro do serviço, dependendo da situação, se você conseguir se comunicar um pouco, não precisa estar falando Joso não, tá? Mas você já está conseguindo entender pelo menos, 60% do que uma pessoa está falando, tu já consegue se comunicar. Aí ler e escrever é outros 500. Aí vai depender do esforço de cada um, hiragana, katakana e kanji.
Mas você conseguir falar e entender o que a pessoa está falando, você consegue ir para qualquer canto. Você pode pegar qualquer pessoa e falar assim, ó, meu, sou estrangeiro, tá? Não sei ler. Mas como é que eu faço ir para tal local? Eles vão te falar, ó, você segue reto aqui, vira ali, vai. Eles te falam. As pessoas falam. As pessoas não costumam ignorar os outros aqui, não. Tá? Tem muita gente muito bacana aqui no Japão. Mas tem muita gente babaca também. Tá? Mas, verdade seja dita. Então procure estudar no Nihongo, porque você vê que dependendo, você vê que empresas pequenas, elas têm condições de contratar pessoas. Você vai na Hello Aqua ali, por exemplo, dependendo da situação que você vai pedir emprego, porque eles vão te falar assim, ó, como é que você quer um emprego? Você quer uma empresa grande, uma empresa pequena, você tem filhos, você não tem filhos, qual a sua pretensão salarial e etc. Em cima disso tudo, eles vão falar, ó, nós temos isso aqui de serviço. Aí eles vão lá dependendo, ó, agradou de algum? Você gostou de algum aqui? Ah, eu vou tentar esse aqui. Então eles vão lá, eles ligam, eles marcam um horário para você ir lá fazer a entrevista. É bacana? Pô, mas é aquela velha história. Você tem que ter um mínimo de compreensão. Pensa comigo. Uma criança pequena, quando ela começa a aprender o japonês, ela começa já lendo e escrevendo? Não. Ela começa pegando pequenas palavras. E você também pode começar a aprender pegando pequenas palavras. Claro que se você quiser agilizar seu aprendizado, você vai ter que, como é que se fala, pegar mais palavras. Mas uma coisa que sempre me perguntam, que eu costumo falar isso de forma unânime, quer aprender Nihongo, mas não tem tempo, não tem, como é que se fala assim, tá sem tempo, ou não tem cabeça, ou é do estilão, já ia falar uma coisa que não devo, tá? Porque se eu falar um negócio desse, eu desincentivo a pessoa. Mas se você acha que você tem dificuldade pra caramba para estudar, eu não tenho tempo, que não sei o quê, meu, aprende uma palavra por dia. Uma só. Pega o dicionário, ou pega um site, ou alguma coisa, sei lá, o que for. Pega e aprende uma palavra por dia. Em um ano, são 365 palavras. Se você não conseguir entender um pouco do Nihongo com 365 palavras, meu, junta a tua malinha e vai embora pro Brasil, porque você tem algum problema cognitivo. Porque com 365 palavras já dá para você ter uma ideia bem boa aqui do Japão. Tá? Principalmente questão de comunicação. Mas, tá, esse é meu ponto de vista. Igual, por exemplo, se você ficar 2 anos aqui estudando uma palavra por dia, já são 720 palavras. Tá? No mínimo. Isso se você não pegar ali um hiragana, um katakana para você estudar. Porque se você pegar, além de uma palavra por dia, e pegar o hiragana e katakana para você estudar, você vai turbinar isso em 2, 3 vezes mais rápido. Mas isso vai do quê? Esforço de cada um. Tem gente que chega do serviço mesmo cansado, senta lá e vai estudar. Tem gente que chega do serviço cansado e já prefere sentar assim, tomar aquela birita e vou relaxar. Só que é aquela velha história. O sol nasce igual para todos. O que você vai fazer debaixo do sol é a sua escolha. Tá? Mas continuando aqui. Além disso, as empresas que faliram devido à escassez de mão de obra, aproximadamente 80% eram empresas com menos de 10 trabalhadores, indicando que quanto menor a empresa, mais difícil será atrair recursos humanos. É aquela velha história que eu acabei de falar. A empresa grande ela consegue canibalizar a pequena. Além que a pequena, dependendo da situação, ela não tem grana nem para fazer propaganda que ela está precisando de pessoas. Diferentemente de uma grande. Você vê igual, por exemplo, empreiteiras grandes aqui no Japão. Eu não vou dar nome que eu não vou dar jabá. Não vou fazer jabá para ninguém. Mas você vê que aparece propaganda para tudo quanto é lado no Facebook. No Facebook também. Então você vê que estão pagando. Eles têm grana ali para pagar. Mas você vê que tem empreiteiras pequenas que se você olhar na revista, por exemplo, ali, na revista brasileira, tá lá. Um anúncio bem pequeno, bem singelo. Mas você não vê o anúncio dela pago no Facebook, por exemplo. Porque não tem grana. Então você vê que até para atrair recursos humanos é difícil para a empresa. Então ele depende muito do boca a boca também, da sorte. Então tem uma série de variantes
que tem que se levar em conta. As empresas inquiridas afirmaram: à medida em que mais e mais empresas aumentam seus salários para adquirir, no caso os recursos humanos, no caso os trabalhadores, há uma tendência de que os trabalhadores que já não escolheram as empresas, né, há uma tendência de que os trabalhadores já estão de olho nas empresas que não estão aumentando os salários. Então os trabalhadores estão de olho, ó, aquela empresa não deu aumento de salário, então eu não vou para lá. É aquilo que eu estou falando. Está havendo uma canibalização, né, no mercado de trabalho. Estão calibando. Como é que fala assim? O grande está comendo o pequeno. Mas o que é isso? O próprio governo japonês ele está incentivando essa prática. O próprio governo japonês não está vendo o tamanho, desculpa o termo, o tamanho da merda que ele está fazendo com essas políticas aqui. Você vê que o Kishida, praticamente o Kishida em 4 anos de mandato dele, está arregaçando o Japão do que levou 2, 3 mandatos. No caso assim, ele levou o mandato do Abe, o mandato do Suga, tá? Teve o Koizumi também. Então o que o Kishida está fazendo agora, ele está arregaçando todos os mandatos que vieram antes dele. Praticamente ele está estragando tudo, as boas práticas que foram feitas. O Kishida está destruindo tudo com essa ideia do novo capitalismo dele. Então toda a boa obra, toda aquela ideia que foi construída para trás ali, no tempo da deflação, tá jogando tudo por terra agora. Tô te mostrando por A mais B. Então encerra essa parte da, como é que se fala aqui, das falências. Agora vamos para a escassez de remédio, tá? Dos remédios genéricos. Esse aqui infelizmente não tem áudio. Eu queria muito que esse aqui tivesse áudio, para as pessoas terem noção realmente da coisa como é que tá. Porque você mostra o áudio, as pessoas falam assim, ele não tá mentindo. Mas só com o texto, a pessoa pode falar, não tô vendo, né? Então como é que faz assim? Ele tá mentindo, tá? Mas vamos lá. À medida que a escassez de medicamentos genéricos continua, o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, o Takemi, no dia 4, tá, aconselhou os fabricantes de medicamentos genéricos. Devido à situação anormal em que a escassez de oferta continua durante 3 anos. Então é aquela velha história. O Kishida entrou no poder e cagou. Tá? Então, porque isso aqui é desde o início do governo Kishida. Então você vê que desde o início do governo Kishida, o Kishida cagou. E vem cagando o tempo, desculpa o termo, mas não há outra palavra, tá? Esse tempo todo. Você vê que ele está destruindo todas as coisas que foram feitas, assim, foram, como é que se fala, construídas ao longo do tempo. O Kishida foi lá e desmoronou tudo. Tá? Devido à situação anormal em que a escassez de oferta continuou durante 3 anos, é o tempo do governo Kishida ali, tá? Não se espera que o mercado de medicamentos genéricos se expanda no futuro. Então, disse ele, apelando para a reestruturação da indústria. Então você vê que nem ele está com esperança dos medicamentos genéricos voltarem rápido para o mercado. Tá? Os fabricantes farmacêuticos têm sido sujeitos a uma série de sanções administrativas devido a irregularidades de qualidade e escassez de abastecimento. Aí eu vou levantar uma coisa. Por que nos outros, como é que se fala assim, nos outros governos não teve essas sanções? Só no governo Kishida. Só o governo Kishida chegou já metendo o pé na porta. Não, vamos fazer isso aqui. E olha aí. Então é aquela velha história. O governo Kishida, ele está fazendo muito que o governo Abe fez. Só que quando o Abe era novinho como é que se fala assim, no poder, não nesse último mandato do Abe, tá? Porque o primeiro mandato do Abe lá, ele fez certas ações que ele beneficiou muito, mas muito mesmo, o empresário. Isso aqui, basicamente, ele está beneficiando os empresários grandões.
Porque a partir da hora que você só coloca o medicamento original, ele tem um valor X. O genérico, ele é menos 2x, por exemplo. Então, se você não tem um menos 2x para poder suprir o mercado, vai ter só o X, então só o X vai ganhar. Então, só o empresário grandão ali vai ganhar. Não os pequenos laboratórios que fazem os genéricos. Então, já dá para você ter uma ideia que o governo Kishida em si, ele, com as medidas que ele está fazendo, ele está, em vez dele, ele está achando que ele está fazendo bonito, ele está arregaçando a economia. Você não vê a mesma coisa com o que aconteceu com as automobilísticas? Em vez dele fazer a coisa quieto, calado, não, vamos devagar aqui, vamos fazer, não, ele já mete o pé na porta, pai, eu sou o cara, e regaçou a economia. E agora aqui a mesma coisa. Então você vê que junta automobilística, junta medicamento, você vê que está faltando combustível para avião, você vê que está faltando uma série de coisas aqui no Japão, série de aumentos. Então o Japão está vivendo um país de escassez, o Japão está vivendo um país de falta. Você vê que está faltando arroz também, porque o governo Kishida mandou cortar os plantios de arroz, diminuir a quantidade de plantio. Então você vê que o próprio governo Kishida está minando o Japão de uma tal maneira que é o Japão da escassez, não é o Japão da fartura. Porque antigamente era o Japão da fartura, hoje não, você vê que o Japão falta tudo. Então o Japão da escassez. Eu sei que muita gente não está preparada para esse tipo de coisa que eu estou falando agora. Mas eu estou te mostrando, por A mais B, dia após dia, o tamanho das faltas, da quantidade de coisas que está faltando por aí. Porque são todas coisas que, regras que o governo de Kishida está colocando. Por isso que eu falo para você, começa a tomar um jeito na sua vida financeira antes que seja tarde. Porque mesmo que se você tiver com uma vida financeira bacana, se você falar assim, vou sair desse barco chamado Japão, vou pro Brasil. Você tem grana, porque você fez investimentos. Você preparou seu terreno. Você não vai ficar, como é que fala assim, o bote da deriva. O bote do, como é que se fala assim, deixa a vida me levar. Não. Você vai estar naquele bote preparado. Fala assim, não, eu sei para onde que eu quero ir, então eu tenho condições, então eu vou. Pega e vai. Isso é uma coisa bacana. O que isso quer dizer? Que você tem poder. Você tem poder de fazer as coisas. Você consegue. É diferentemente de pessoas que não têm poder. Mas você vê que pessoas que não têm poder, ela quer ter poder, mas ela não faz nada para ter o poder. É aquela velha história. O pobre que quer ter um iPhone. Eu quero poder ter, mas ele não faz nada para ter. Então ele fala, se endivida até o último. Em vez dele ter um pouco mais de calma, fazer os investimentos, fazer, como é que se fala, um ganho a mais, fazer um corre ali, para ter investimentos, para ele poder ter a ideia dos juros, tá? Dos proventos ali, para chegar uma hora que aquele dinheiro já está rendendo tanto para ele, que ele não precisa esquentar a cabeça em comprar, porque ele já tem os juros que já estão pagando para ele ali, ele consegue comprar um aparelho sem ter dor de cabeça e ficar se endividando. Porque se o cara me pega, me faz uma dívida de 2 anos, nesse meio tempo pode chover, pode cair o telefone, pode molhar, pode caramba 4, só que ele vai ter que continuar pagando se estragar o aparelho. O que é mais inteligente? O que é mais burro de fazer? Por isso que eu falo, isso aqui é tipo de conversa para gente grande. Quer crescer na vida, quer ter alguma coisa, quer ter poder. Poder de realização. E esse poder de realização só depende de você, que está na tua mão. A não ser que você ganhe um tacaracude, não ganhe numa Mega Sena, mas no contrário, é ralando. Só que se você dá valor ao dinheiro que você ganha, ao trabalho que você dá e ao seu esforço, você vai diminuir um pouco o ego que você tem, basicamente, tá?
em questão de comprar coisas caras e ter coisas de ostentação, porque ostentação é mostrar para os outros, porque existe muita coisa bacana, tá? Com valor menor, que tem um custo-benefício agregado, aí vai de cada um, tá? Mas você pode ter um valor menor e com aquela diferença de preço ali, você vai conseguir investir esse dinheiro para você ter um futuro melhor. Um grande exemplo, você vai comprar um iPhone aqui no Japão, 150 mil, tá? 100 mil ienes, ou você pode pegar um aparelho aí, dependendo, vai que as empresas brasileiras têm aí mostrando, de 10, 15 mil. Te sobra o que aí nessa brincadeira? No mínimo 80 mil para você investir em alguma coisa, para você começar a ter juros ali, juros sobre juros, etc. Mas isso vai do quê? Isso vai da mentalidade da pessoa querer ter um futuro melhor. Se é uma pessoa que vive naquela ideia, deixa a vida me levar, meu, desconsidera tudo que eu estou falando. Tanto que a pessoa não vai nem escutar o que eu estou falando. Isso para começar. Então pensa bem, que eu estou te mostrando que a situação aqui do Japão não está legal. E o barco Japão está indo, como é que se fala assim, para um lugar não muito bom. Já falei no vídeo passado que as finanças do Japão, o Japão está respirando por aparelho já. Ele não tá com aquela grana que fala assim, eu posso fazer tudo. Não, provei por A mais B. Com as receitas tributárias do Japão e o tamanho do gasto dele. Que o Japão não tá com essa grana toda. Mas vai da pessoa. Tá? Tanto que tem pessoas que não. O Japão tá cobrando muito imposto, então ele tem dinheiro. Mas é aquela velha história. Ele tá cobrando muito para tentar cobrir o arrombo que ele tem. Só que cada vez mais o arrombo que ele tem, mais ele aumenta o arrombo. Por quê? Ele é um governo de ostentação. Ele está ostentando para o resto do mundo que ele é uma coisa que ele não é. Em vez dele tentar arrumar a casa, não. Eu sou o Japão, eu tenho um nome, eu sou igual um iPhone. E aí? Só que o país Japão aí, as pessoas não estão conseguindo manter esse país. E você vê como é que a situação está ficando. Mas continuando aqui. Os fabricantes farmacêuticos têm sido sujeitos a uma série de sanções administrativas devido a irregularidades de qualidade e escassez a escassez de abastecimento continua. Tá? Além disso, muitos fabricantes de medicamentos genéricos são pequenos e médias empresas com capacidade de produção limitada e incapazes de responder aos aumentos repentinos na produção. Até porque, para poder aumentar como é que se fala? A produção, eles teriam que fazer empréstimos para poder comprar maquinários novos, treinar funcionários novos e etc. Então, teria que comprar dependendo assim, alugar um prédio ou comprar um prédio, mandar construir um prédio próprio para aquilo, porque tem que ter um controle mínimo de qualidade em cima. Então, é investimento. Mas com o governo Kishida dando sanções em cima das empresas, como é que eles conseguem ter investimento para isso? Nunca! Por isso que eu falo assim, que o governo Kishida, em vez dele tentar ajudar os pequenos a crescer, não, ele já mete sanções. Faz sentido um troço desse? Se ele quer que o país tenha escassez, no caso assim, tenha abundância de medicamentos para poder ajudar as pessoas, não, é o contrário. Vou meter o pé na porta e deixar todo mundo se fudendo. Compra o remédio que tiver, se não tiver, se liga. Só para você ter uma ideia, onde que eu moro aqui perto, igual assim, eu moro aqui na cidade seca, aqui no estado de Gifu, tem a cidade de Minokama aqui que tem o Kizawa. O antigo Kizawa, porque o Kizawa mudou, ele ficou um hospital muito bonito. Tá? Só que o antigo Kizawa, quando você ia lá fazer como é que se fala, pedia para poder fazer consulta, eles não te cobravam taxas assim, né? Agora o novo Kizawa, se você não for por encaminhamento, eles te cobram 7 mil a parte, fora a consulta. Fora consulta e medicamento, 7 mil. Pô, é muita coisa. Por que eles fazem isso? Porque eles estão tentando eliminar as pessoas de irem lá. Eles só querem pessoas que vão lá por encaminhamento. Pessoas
sem encaminhamento, eles não querem que vá lá. Então eles já cobram caro, porque já para a pessoa, fala assim, você quer vir aqui? Beleza, então paga meu preço. É mais ou menos isso que o governo Kishida está fazendo em questão dos medicamentos. Por isso que eu falo para você, quer ficar aqui no Japão? Beleza, mas começa a pensar muito bem, tá? Nos seus ganhos ou em alguma maneira de você ganhar um pouco melhor, porque senão tu vai se lascar. Nesse contexto, no dia 4, tá, o ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, Takemi, se reuniu com 13 fabricantes, né, que fabricam e vendem medicamentos genéricos no Ministério da Saúde, né, e mais uma vez solicitou a reorganização da indústria. Takemi disse: os medicamentos genéricos são a base dos cuidados médicos, representando metade de todo um produto farmacêutico, mas está em uma situação anormal em que a escassez de oferta continua há 3 anos. Futuro, não há necessidade de esperar pela reorganização. Também precisamos romper com a concorrência de preços. Mas o próprio governo tirou isso aí. Porque se ele mete sanções na pequena, como é que a pequena vai competir com a grande? E não dá sanção na grande, só dá sanção na pequena. Fica difícil, por isso que eu falo que o próprio governo Kishida, ele está fudendo, não tem outra palavra, o Japão. Você vê que no governo Kishida está faltando combustível de avião, está faltando arroz, está faltando medicamento, está faltando uma série de coisas. Ele ainda acrescentou: do ponto de vista do fornecimento estável, acreditamos que o número ideal de empresas que fornecem cada ingrediente do medicamento deveria ser em torno de 5. Aquela velha história, 5 para 1 para não haver falta. Né? Gostaríamos de que as empresas que têm o espírito de desempenhar um papel central na indústria demonstrassem sua determinação e desempenhar um papel na oferta estável. Palavras bonitas para um hipócrita. Por quê? Se não houvesse essas sanções, a coisa era outra. Mas se você está metendo sanções nas empresas anos a fio, como é que você quer que a empresa se levanta? Por que não mete essas sanções que eles estão colocando nas empresas de medicamento, nas automobilísticas? Você vê que na Toyota ele não mete essas sanções que eles estão metendo no medicamento. Por isso que eu falo para você, tem muita coisa injusta que o governo Kishida está fazendo. Por que ele não meteu essas mesmas sanções na automobilística? Por que ele não mete as mesmas sanções que está faltando fazer? Que está causando a falta do combustível aqui no Japão. Por que ele não mete sanções também nas empresas que estão deixando faltar arroz? Por quê? Por que é só nas farmacêuticas? E nas pequenas, não nas grandes. Tem alguma coisa por aí. Aí o cara me aparece a público cobrando serviço, sendo que as empresas estão com sanções. Porra, é sacanagem pra caralho. É diferente de uma guerra, desculpa o termo. Você vê que o povo tá metendo sanções na Rússia ali para ver se a Rússia para de fazer besteira. Só que nesse caso aqui não. É diferente. Então você vê que o próprio governo Kishida está minando a condição do país de crescer. Porque ele está fazendo coisas que estão minando o crescimento do Japão. Aquilo que eu cansei de falar. Quando o governo japonês falou que ia diminuir o plantio do arroz. Eu falei que ia dar problema. Quem assistiu o vídeo ali que eu gravei deve se lembrar. Eu falei que ia dar problema. E está dando. Não tem outras lógicas para a situação que eles estão fazendo. Porque eles fazem as coisas, só que eles não fazem estudos antes. Eles só metem o pé na porta. Ele mete o pé na porta, eu que mando nessa jabiraca aqui, então vai ser assim. E olha o resultado que tá. Eles não param, eles não fazem um estudo, eles não param assim, não, vamos ver como é que é a coisa. Diminui, vai 5% do plantio do arroz para ver como é que vai dar. Não, beleza, ainda tá suprindo. Vai, diminui mais 5%. Não, já foi lá, já diminuiu, não sei tanto, de uma vez, pô. É burrice. A mesma coisa. Já foi lá e meteu sanção praticamente nas pequenas empresas que fazem o genérico.
Então você vê que começou a faltar genérico no mercado. Não foi, pelo visto, pelo que deu a entender, não foi nenhuma nem outra empresa. Porque só aqui já deu para você ter uma ideia. O ministro da Saúde, Trabalho e Previdência, Takemi, se reuniu com 13 fabricantes. Então você vê que não foi nenhuma e nem outra. Então já dá para sacar por A mais B o caminho que o Japão está indo. É legal ficar mostrando um negócio desse? Não, não é, mas é a realidade. Né? Então, você que vive nessa realidade aqui, ou para você que está querendo vir para essa realidade, pense bem. Pense bem no quê? Como é que você vai se gerir e se manter. Porque a partir da hora que falta medicamento genérico, você tem que pagar o original. E o original geralmente é 2, 3 vezes mais caro. Então, só pensa nisso. Então, seu custo de vida vai ser 2, 3 vezes mais caro. Se você tiver uma saúde frágil e você vier para o Japão, pense 2 vezes. Eu falo assim, por quê? Aqui não tem SUS, medicamento não é de graça. Diferentemente de certos medicamentos que você pode pegar no SUS. Então, pare para pensar, porque tem muita coisa em si que o governo Kishida está detonando no Japão, e eu estou trazendo isso para você em primeira mão para ver se você acorda. Japoneses, estamos no país aqui, o que eu posso fazer? Mexe na sua vida financeira. É a única coisa que você tem que fazer. Porque as regras são deles, se você não tem como fugir das regras. Da mesma forma, existe a lei da gravidade que você não tem como fugir. Você só tem 2 opções. Ou você sai do Japão ou você se adapta ao Japão. Mas para você se adaptar ao Japão, para você ter uma vida boa, você precisa fazer o quê? Primeiro, seguir as regras. E segundo, ter uma vida financeira estável. Para você ter uma vida financeira estável com a situação que o Japão está, é só com investimentos. Porque mesmo se você tiver com investimentos, se acontecer alguma coisa de você perder um emprego, por exemplo, mas você tem uns juros ali que podem te dar um suporte. Talvez não te mantenham, mas te dê um suporte até você conseguir um novo emprego. Mas você já tem, como é que fala assim, um salva-vidas ali. Diferentemente de você estar em cima de uma tábua, no meio do mar, no meio do naufrágio. Você tem um bote, você está dentro do bote, diferente de você estar em cima de uma tábua. Né? Então pense bem. Estou te trazendo certas ideias aqui que estão acontecendo. Você quer acreditar? Bem, sim ou não, você queira acreditar, não vai fazer diferença. A realidade é essa. Vai de você agora. Tá certo? E falei bem sério agora, hein? Você vê, ó. Espero que isso mude de tua cabeça de alguma maneira. E comece a investir de alguma maneira. Tá certo? E encerro por aqui, tá? Porque o vídeo ficou compridaço de novo, tá? Infelizmente. Mas espero que te ajude essas palavras de alguma maneira. E Maido.